Estamos iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto. Olá, vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Vamos falar sobre a classificação para que você entenda como ela funciona, saiba olhar para ela e interpretar o que está ali exposto para te ajudar. Ok? Pega o seu livro e vai acompanhando no seu livro lá na página 18, que tem uma tabela periódica. Então vamos lá, a tabela periódica ela foi criada para organizar os elementos químicos, para facilitar a vida do químico, para que a gente tenha ali uma facilidade de encontrar os elementos, organizar de acordo com as suas propriedades e características. Então vamos lá, qual a primeira coisa que você precisa entender? Vamos lá. Tabela periódica ela é organizada como se fosse ali o esquema de um plano cartesiano, uma batalha naval. Ela é organizada em dois eixos. Você tem aqui as colunas, que são essas daqui, que são chamadas de grupos. Você tem as linhas, que são chamadas de períodos. A tabela periódica tem 18 grupos, 18 colunas e tem 7 períodos, 7 linhas, ok? Totalizando 118 elementos atualmente reconhecidos pela UPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então vamos lá, olhar aqui rapidinho aqui a nossa tabela periódica aqui, que está no livro de vocês. Vão acompanhando, vamos dar uma olhada aí. Acompanhe o que eu vou falando. A primeira subdivisão, que é interessante você saber na sua tabela, é que existem elementos que são chamados de elementos representativos e existem elementos que são chamados de elementos de transição. Quem são os elementos representativos? Vamos ver aqui, grupo 1 e 2 e grupo 13 a 18. Vamos lá, grupo 1, 2, aí dá um salto. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses aí são chamados elementos representativos. Inclusive, cada grupo desse tem um nome específico. Você tem um grupo aqui, ó, número 1 é chamado de grupo de metais alcalinos. Grupo número 2, metais alcalinos terrosos. Aí você dá um salto. 13, família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. Aí 16 é chamado de família dos calcogênios. Aí 17, que é a família dos halogênios. E o 18, que são os gases nobres. Bom, já adianto aqui para você que não é necessário você decorar a tabela periódica, tá bom? Tire isso da sua cabeça. Não é necessário decorar. A tabela periódica é uma ferramenta de auxílio para quem está fazendo uso da ciência, para quem está trabalhando ali com a ciência, para quem está estudando. Então, não é necessário você decorar, tá bom? Então, quem trabalha com a ciência, quem trabalha com a química, dá para trabalhar sem a tabela? Sem a tabela, sim. Alguns dados são imprescindíveis, mas sem a tabela dá. Você faz, por exemplo, o Enem não vem a tabela periódica, mas vem os dados necessários. Então, com a tabela, tudo fica mais fácil. Mas sem a tabela e com alguns dados, eu consigo também encontrar, assim, o que eu preciso, resolver o problema que eu preciso naquele momento. Então, vamos voltar aos elementos representativos. Esses nomes, eles sim, é preciso você saber o nome, os grupos, as famílias dos elementos representativos. Os outros são elementos de transição. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Observa comigo que do grupo 3 ao grupo 12, dá uma olhada aqui, ó. Essa faixa aqui inteira é chamada de elemento de transição. Mas você dá uma olhada com cuidado aqui no grupo 3, os últimos dois períodos. Tá vendo que está destacado aqui? Tem uma caixinha que está escrito lantanídeo e actinídeo? Pois é.
Esses aqui também são elementos de transição, só que tem característica um pouco diferente. Eles são trazidos aqui na parte de baixo, nessas duas séries separadas aqui embaixo. O que está em cima, de 3 a 12, aqui nesse retângulo, eles são chamados de elementos de transição externa, tá? Tá bem visível aqui para vocês, de 3 a 12, tá? Agora, então, vamos voltar aos elementos representativos. Esses nomes, eles sim, é preciso você saber o nome, os grupos, as famílias dos elementos representativos. Os outros são elementos de transição. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Observa comigo que do grupo 3 ao grupo 12, dá uma olhada aqui, ó. Essa faixa aqui inteira é chamada de elemento de transição. Mas você dá uma olhada com cuidado aqui no grupo 3, os últimos 2 períodos. Tá vendo que está destacado aqui, tem uma caixinha que está escrito lantanídeo e actinídeo? Pois é. Esses aqui também são elementos de transição, só que tem característica um pouco diferente. Eles são trazidos aqui na parte de baixo, nessas duas séries separadas aqui embaixo. O que está em cima, de 3 a 12, aqui nesse retângulo, eles são chamados de elementos de transição externa, tá? Tá bem visível aqui para vocês, de 3 a 12, tá? Agora, essas duas séries aqui embaixo são os elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, tá bom? Bom, já classificamos, já separamos a tabela, entender essa parte inicial dela, tá bom? Vamos continuar. Já falamos sobre os representativos e os elementos de transição, separando eles em transição interna e externa, né? Nós podemos também classificar os elementos como sendo metais ou ametais. A característica mais interessante ressaltar aqui agora. Bom, você tem que saber separar e dividir um metal de um ametal, tá bom? Os metais têm características diferentes dos ametais, são opostos. Por exemplo, metal tem brilho e característica, condutor de eletricidade, calor, maleabilidade. Os ametais já não vão ter essas características. Então, na tabela periódica, nós temos essa subdivisão. O caráter metálico na tabela periódica, observa aqui, ó. Ele está tendendo mais para a direção do grupo 1, aqui, ó. Agora, mais para o rumo aqui do grupo 18, nós temos ametais, tá bom? Outra coisa que é interessante ressaltar. Os elementos com número atômico acima de 92, ou seja, número atômico maior que do urânio, nós chamamos de elementos de transurânicos. Os elementos com número atômico menor que 92, nós chamamos de elementos cisurânicos. Tá bom? É muito interessante o que você deve observar aqui. Vamos lá falar do básico aqui, ó. Vamos voltar para a tabela aqui. Olha só, cada elemento possui formações, tá? Você vai ter a letra dele, que é o símbolo, e o nome embaixo. Esse símbolo sempre vai ser uma letra maiúscula, bastão, ou uma letra maiúscula, bastão, acompanhada de uma minúscula cursiva. Jamais duas letras bastões maiúsculas vão compor a simbologia de um elemento químico. Aí você tem o nome dele embaixo e as informações imprescindíveis de uma tabela, que é o número atômico e a massa, tá? Você tem que ter pelo menos esses dois, que são as informações básicas de uma tabela periódica, beleza? Bom, nós temos outras subdivisões que têm a ver com a distribuição eletrônica. Você sabe que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico de acordo com a distribuição eletrônica. Eu posso destacar que grupo 1 e grupo 2, todos os elementos do grupo 1 e grupo 2 possuem subnível mais energético S. Todos os elementos do grupo 3 até o 12 possuem como subnível mais energético o subnível D. Todos os elementos do grupo 13 até o 18 possuem como subnível mais energético o subnível P. E os lantanídeos e actinídeos possuem como subnível mais energético o subnível F. Tá bom? Bom,
Isso foi uma destrinchada básica da tabela periódica para que você possa olhar para ela e entender como você pode interpretar e tirar algum valor interessante para a resolução do seu problema, tá bom? Mais uma coisa, olha, o período que o elemento está indica a camada de valência dele. Se o elemento está no período 4, quer dizer que a última camada eletrônica dele é a camada 4, ou seja, tem 4 camadas eletrônicas. Bom, então é isso. Espero que você entenda como funciona a tabela periódica. E é isso. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido. Oh, cortou. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto. E não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula.